muito boa tarde, meus amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, para que juntos a gente possa ter um pouco de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente ao tempo que nos tocou viver. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor Deus, o anjo do pacto, o Deus dos Espíritos dos profetas, o grande arquiteto do universo, o Pai das luzes, nos permite para entrarmos em sua palavra. Que Ele abra agora a certa dimensão, a dimensão da palavra, e que faça seus filhos e suas filhas compreenderem o que Ele pensou para este tempo do qual nos tocou viver. Peço ao grande arquiteto do universo, o Pai das luzes, o Deus dos Espíritos dos profetas, que agora abra a sexta dimensão, a dimensão do paraíso, onde estão os que partiram em Cristo Jesus, os nossos amados, como Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham, estejam agora prontos, atentos, em pé, ouvindo esta grande voz de trombeta ou trombeta final, porque as escrituras quem diz que ao soar o toque da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos transformados. Então assim que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, dê luz à sua palavra, para que se assim complete, chame e junte aos que têm seu nome escrito no céu do livro do Cordeiro, que fazem parte do lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim que os nossos amados irmãos que estão no paraíso estão ouvindo esta grande voz de trombeta, trombeta final. Por quê? Porque esta é a primeira e única mensagem pregada a três tipos de pessoas. Aos que estão nesses corpos corruptivos temporários, que hão de ser transformados, que têm o seu nome escrito no céu do livro do Cordeiro, que são os filhos e filhas de Deus. E também aos que estão no paraíso, estão atentos, ouvindo esta grande voz de trombeta, trombeta final, para vir a ressurreição. E também é pregado para aqueles que não aceitam, ou seja, não foram pré-ordenados para captar a mensagem para o tempo de Estocou ver. Por isso são pessoas que passarão pela grande tribulação e aí receberão o dano do juízo de Deus. Assim que fica claro desde já o objetivo dessa mensagem que Deus tem escolhido para enviar nesse tempo no qual nos tocou viver. É uma mensagem completamente escriturística. É de Gênesis a Apocalipse. Quer ler uma escritura? Se encontra em São Mateus capítulo 24, versículo 45, onde diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a tempo a seu povo? Bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, achar servindo assim. Amém? Também quero ler uma outra escritura que se encontra em Apocalipse capítulo 10, versículo 8 em diante, onde nos fala, temos que entender que quando nas escrituras Deus trata de um servo para dar alimento ao povo de Deus, não pode ser um teólogo, não pode ser um filósofo, não pode ser um professor de matemática, inglês ou filosofia. Tem que ser um profeta. Este servo, ele não pode ser um pastor de denominação qualquer, de igreja qualquer que se formou e ali tem um título de pastor e abre aquela entidade a qual põe o nome de Assembleia, Deus é Amor, ou gaiola que seja. E ali tem CNPJ, tem conta bancária, tem tudo. Isso não é obra de Deus, isso não é coisa de Deus. Deus não pode vir por meio dessas coisas. Ele vem por meio de um profeta. E este servo não é nada mais nem nada menos do que um profeta. Um profeta é um homem que Deus envia na terra para cumprir as promessas de Deus para o tempo que ele tocou ver. Um profeta é um homem com as duas consciências abertas, o subconsciente e o consciente. Vê o que faz dele um profeta. O Senhor Jesus Cristo disse que ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem está no céu. Como é isso se ele estava ali? É que ele estava na terra, porém o seu subconsciente lia o pensamento de Deus. Assim é um profeta. Quando está falando as coisas para os filhos de Deus, se trata do plano de Deus, ele não está dando nada mais nem nada menos do que o pensamento de Deus para o tempo que lhes tocou viver. Amém? Então Apocalipse capítulo 10, versículo 8 em diante nos diz as escrituras: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Como uma pessoa, este anjo aqui, este anjo é o William Branham, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Os brahmitas, verdadeiros brahmitas que lê a mensagem do irmão Branham, sabem que foi em William, porém que nasceu na família Branham. Temos outras mensagens onde explico isso, não vou entrar nesse detalhe, pois o título da mensagem é outro. Observe, Jesus Cristo estava com um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Como é isso? As escrituras nos dizem em Gênesis que somos pó e o pó voltaremos. Se somos pó, somos terra. E em Apocalipse 18 diz o quê? Profetiza sobre povos, nações e línguas. E povos é o quê? São águas.
As escrituras nos traz esse símbolo bem claro, que as nações, os povos, são águas. Deus tem como águas. São tipo. Deus é tipologista, como disse o irmão Branco. E segue dentro. E fui ao anjo dizendo-me, dai-me o livrinho. E ele disse, toma e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Ou seja, depois da mensagem de Brana, há outra profecia, em outras mensagens, vocês têm isso, as quais tenho pregado. Você vai lá em Eclesiastes 11, do 1 ao 3, onde tem lá, você vai... Então, em seguida, vamos seguir. E ele disse-me, importa que profetize outra vez a povos, nações e línguas. Esta mensagem deste anjo é a mesma mensagem do anjo de Apocalipse capítulo, vamos ao capítulo 12, para que a gente possa ter um quadro claro e entrar no título da mensagem ao qual irei trazer, se o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Apocalipse capítulo 12 em seguida diz, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Ou seja, os filhos de Deus que têm revelação já das escrituras sabem que esta mulher é a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? É a esposa vestida do sol, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ela não está vestida da lua, ela não está vestida da luz, ela está vestida do sol. Observe o que Deus vai nos revelando. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés. Ou seja, a esposa do Senhor Jesus Cristo, vestida da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ele vem como sol da justiça, como rei dos reis e senhor dos senhores, tendo a lua debaixo de seus pés. Aleluia! Observe que você vai lá a Isaías, porque temos que dar a escritura, é o que Deus está nos dando. É o que Deus está nos dando. Então são cumprimentos que Deus tem nos prometido para cumprir-se no tempo que nos tocou viver. Isaías capítulo 4 diz, não perca essa escritura, captem. Veja, irmãos, e 7 mulheres naquele dia lançaram a mão do homem, dizendo, nós comemos do nosso pão e nós vestimos de nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome, tira-nos o nosso opróbrio. Ou seja, estas 7 mulheres, conforme você pode ver nas mensagens do profeta William Marion Branham, que são 7 eras da igreja. Elas estão aonde? Elas estão aonde? Tendo a lua debaixo dos seus pés. Captou? Viu uma mulher vestida do sol. Essas 7 mulheres não se vestiram do sol, vestiram da luz do mundo, vestiram da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Vê? E estão aonde? No paraíso. Por isso que elas dizem, nós comemos nosso pão, nós vestimos nosso vestido. Se vai lá em Colossenses, a escritura diz o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. Porém você continua nesse corpo corruptível temporário que recebeu através de um matrimônio de papai e mamãe. Porém, observe que você tem um espírito da sexta dimensão e esta alma que você tem vai ao paraíso no espírito da sexta dimensão, que é nada mais, nada menos um corpo parecido com esse nosso, porém, na aparência de 18 a 20 anos de idade, e eles estão clamando, nós comemos 7 mulheres. Captem. 7 mulheres lançarão mão do homem. Que homem? De William Branham? Não, William Branham também está lá. Amém, irmãos? Amém. William Branham também se encontra no paraíso, clamando e cumprindo essa profecia que Deus tem dado. E agora, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Arquiteto do Universo, poderá qualquer hora levantar-se e dizer, cumprirei minhas escrituras, cumprirei o que prometi, porque tem um povo na terra que está vindicando o que eu prometi. Está vindicando é porque Deus já está revelando. Amém? Amém. Então observe que não há choque essa escritura. 7 mulheres naquele dia lançarão a mão do homem dizendo, nós comemos do nosso pão, nós vestimos nosso vestido, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira-nos do opróbrio. Por que quer ser chamado pelo nome? Porque no primeiro selo o reverendo William Marion Branham nos diz, o nome Jesus foi bom para quê? Para cura divina e salvação, porém para transformação requer o nome novo. Amém? Então eles não podem ser, nós não podemos ser transformados, nem eles podem ser ressuscitados com o nome Jesus. Amém? O título da mensagem que tenho para esta tarde é simples. Nunca mais como uma igreja. Nunca mais como uma igreja. Então vamos seguir para que a gente possa ter um quadro claro. Observe que aqui você vai encontrar também, irmãos, amigos, irmãos internautas, sigam as mensagens, vocês vão compreender o que Deus está fazendo, de uma forma tão simples como profetizou Deus através de William Branham. Eclesiastes capítulo 11, são escrituras que terão que ser dadas
porque são escrituras que estão se cumprindo hoje. Vê? E se algum dia você, irmão, encontrar alguém que esteja falando a palavra prometida para este dia, você encontrou o lugar onde Deus está. E se você encontrou o lugar onde Deus está, você já sabe que está no Ocidente. E se você encontrou o lugar onde Deus está falando e é no Ocidente, você encontrou a Sião eleita do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vê? Você encontrou o corpo morto onde as águias estão se alimentando. Amém? Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 em diante nos diz: são escrituras que têm que se cumprir. Isso aqui não cumpriu na vida de William Branham? Não. Amém? Amém. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Que pão que é esse, irmãos? Oh, bramitas, que pão que é esse? É a palavra de Deus, amém? Senhor Jesus Cristo nos disse que nem só de pão virá homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vê? Observe, reparte com 7. Aleluia! As escrituras estão sendo abertas, vê? O sétimo selo está no meio da raça humana. O anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, está manifestado e manifestando-se em carne humana, dando a conhecer o que Deus prometeu para o tempo que nós estamos vivendo. Veja, parte com 7. Por que parte com 7? Porque partiu com 7 era da igreja, a qual elas estão dormindo no paraíso. Amém? Amém. Elas não disseram comendo nosso pão? Vê? E ainda até com 8. Aleluia! O irmão Branham foi o 7º mensageiro das eras da igreja, debaixo da 6ª trombeta dispensacional, que foi a trombeta do Evangelho da Graça. Amém? Porém, na mensagem, para que a gente possa ter um quadro claro, temos que entrar um pouquinho aqui. Nunca mais como igreja. Por que nunca mais como igreja? Porque agora é anado. Ezequiel, aquela profecia ali se cumpre hoje, a qual o irmão Branco citou muitas vezes. A água dava onde? Foi dando, depois deu nos peitos e agora é anado. Então não há. Quem estiver formando igreja, não importa se põe em nome tabernáculo, brana, isso é tudo denominação. São denominações. Para que a gente possa fechar esse espírito denominacional, acabando de uma vez com ele logo, a gente vai dar uma mensagem do irmão Branco aqui. Isso é para os que creem nas mensagens do profeta de Deus do século XX, do entardecer. Não um profeta do século XXI. Amém? O irmão Branham foi o profeta do entardecer. Foi o profeta do século XXI. Né? Eu tenho uma mensagem aqui. É importante ver isso. São profecias de William Branham se cumprindo neste tempo. Nunca mais como igreja. Veja. Na mensagem Cura Divina, parágrafo 233, é o William Branham, o Espírito Santo através de William Branham, ou seja, o Espírito Ministerial de Elias, na sua 4ª manifestação, através do homem chamado William Marion Branham, dizendo: eu não estarei em outra geração. Captem, se você diz que é bramita, você tem que correr, sair da saia desse seu pastorzinho, do tabernáculozinho, e compreender as profecias correspondentes ao tempo que está vivendo. Imediatamente sai dessa gaiola. Vejam, eu não estarei em outra geração. Eu não tenho nada para julgá-los. Eu pergunto a vocês, amados irmãos, são da geração de William Branham? É o próprio profeta que você diz que é seu profeta que está dizendo isso. Veja, eu não tenho nada para julgá-los. Eu não vou ter que suportar o juízo com eles. Mas eu vou ter que suportar o juízo com homens e mulheres que eu vivi com eles. É onde eles contam lá na ressurreição. E eu pergunto para você, o William Branham está pregando por aí? Não, ele está lá no paraíso. Vê? E ele está lá e vai ser julgado com o povo dele. E assim diz o Senhor: a dispensação da graça terminou. O paraíso, para os que faziam parte da mensagem de William Branham, também está fechado. E agora? E agora? E agora? Veja, eu vou ter que suportar o juízo com eles. É onde eles contam lá na ressurreição. Quando os meus dias estão terminados, eu fiz o meu melhor. Agora vem uma profecia para vocês aí que diz que crê em Branham. Vamos ver se vocês creem mesmo. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Aí vem a profecia. Se eu sou servo de Deus, aqui ó, quem está dizendo é o Espírito Santo e William Branham. Se eu sou servo de Deus, Deus levantará outro homem no dia em que eu for embora. Amém? Agora eu quero parar um pouquinho aqui, que Deus tem levantado um homem no Ocidente, certo? Nascido na cidade de Solânia, quer dizer moreno.
Você vai lá em Eclesiastes 3, diz o quê? Cantares. E tu, morena, por que estás bonita? Estou morena porque estou diante do sol que resplandeceu sobre mim. Representa a esposa do Senhor Jesus Cristo. Não a noiva, a esposa. Observe. Tudo tem que haver. Fui chamado com 12 anos de idade para estudar em Belém, morar com meus pais. Belém quer dizer terra do pão de Deus. Amém? Olha os tipos perfeitos que Deus está trazendo. É Deus que está trazendo. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. Veja. Meu nome é Genilson, com 8 letras. Patrício, com 8 letras. Escrito lá em Isaías 60, o quê? Que diz assim, se tu sabe o nome do Senhor e seu sobrenome. É nome e sobrenome. Jesus não veio com sobrenome, veio com nome. Veja. Mas vamos para frente. A letra G ocupa a 7ª posição no alfabeto. 7ª numerologia perfeita de Deus. E ocupa a 3ª posição no hebraico, na língua do amado Senhor Jesus Cristo. Tem mais umas coisinhas. O irmão Brana, quando foi expulso da igreja batista, quem abriu as portas para o irmão Brana pregar? Foi a maçonaria, não foi? Agora, por incrível que pareça, não estou fabricando nada, irmãos. O Espírito Santo está aqui, eu não posso estar mentindo. E eu vim para Belém aqui para trabalhar com os meus filhos, e esta mensagem ninguém aceitou. Um venerável da maçonaria abriu as portas e foi aberto ali um trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Veja se não é algo que acontece de Deus. Um venerável da maçonaria abriu as portas e os cultos estão feitos sendo em Belém na casa dele. Isso não é por acaso. O apóstolo Paulo diz, nada acontece por acaso. Não se perturbe ainda, tem outra coisa. Eu nasci no dia 18 de setembro de 1965. O irmão Brana bateu o carro no dia 18. No dia que ele bateu, eu nasci. Agora ele disse, no dia que eu for, Deus levantará outro homem. É ele que está dizendo, observe. Eu nasci no dia de sábado. O irmão Brana bateu o carro no dia de sábado. Eu nasci às 10 horas do dia. Eu tinha confusão quanto a isso, eu procurei saber no batistério, no cartório de Solânia, e acharam meus papéis, e eu nasci às 10 horas do dia. Às 10 horas do dia. Quem entende esse número 10 sabe o que estou dizendo. Agora observe. Eu nasci em 1965, o irmão Branham morreu em 1965. Agora, o William Branham nesta mensagem, talvez vocês todos não tenham ela. Na mensagem, coisas que hão de ser, é o Espírito Santo dizendo, você não disse que crê, William Branham? Então vamos ver se você escreveu. Olha o que ele diz na mensagem, coisas que hão de ser, parágrafo 25. O seu nascimento não foi planejado antecipadamente, sabe? Antecipadamente. Eu penso que você crê nisso, desta maneira. Cada um de vocês sabe que o nosso nascimento foi planejado antecipadamente. Você não foi planejado antecipadamente. Você sabia que o nosso ser aqui nunca se originou simplesmente através de um mito ou de um pensamento? Tudo foi planejado antecipadamente por Deus. Ele está dizendo, veja, antes da fundação do mundo, que você vê isso? O Deus infinito sabia, para ser infinito, ele tinha que escolher e saber até quantas vezes a mosca piscaria seus olhos. Agora vamos mais, ele diz mais aqui. Isso é só para os filhos de Deus despertar, que não é mais como igreja, e o que Deus está fazendo por fora da denominação. Eu estou dizendo denominações tabernáculos. Veja, parágrafo 31 ele diz, olha, veem, todos vocês foram planejados antecipadamente por Deus. Como Deus, nada acontece por acaso. Ele sabe de tudo isso a respeito disso. É tudo planejado por Deus. Se você não crer assim, certamente será enrolado. E agora, o que você faz com o seu profeta? O que você faz com as profecias dele? O irmão Branham disse que esse que viria pregar seria completamente escriturístico. E o povo não suportaria a prova da palavra. Agora, que povo não suportaria? Voe um pouco. O irmão Branham disse que o problema não é o povo, mas os líderes. Amém? Amém. Nunca mais como igreja. Agora observe. Na mensagem A Voz de Arcanjo, eu fiz um estudo sobre a mensagem A Voz de Arcanjo, ele diz assim, olha. Na mensagem Elias levantará a noiva. Ele diz assim, nós tivemos vários paletós de Elias e tudo mais. E todo gênero de coisas absurdas que se foram para a organização. Contudo, mais virá
a esta terra pela promessa de Deus, um servo genuíno de Deus, identificado por Deus pela palavra, ele sendo a solução deste dia, que colocará a noiva em ordem, uma minoria na verdade, pequena, uma minoria verdadeiramente pequena da igreja, e levantará, isto é, certo, ele apresentará ela, eis aqui, aquele de quem eu falei. Isso aqui está falando do irmão Branham. O próprio profeta está profetizando que virá uma pessoa que apresentará a noiva. Ele não está dizendo esposa, a noiva, a igreja. E dirá, eis aqui aquele que eu disse. Agora veja, vamos ler mais em outras mensagens aqui para que a gente possa ter um quadro claro. Ele diz aqui na mensagem, provando sua palavra, ele diz, agora recordem, isso não era Jesus, se isso não era Jesus falando com Abraão ali, o qual podia discernir os pensamentos do coração de Sara, dele. Veja se isso não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido, porém isto era um homem em carne humana, a quem Abraão o chamou de Elohim, o grande e todo-poderoso. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma, agora observe cuidadosamente, no dia de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem seja revelado, nunca mais como a igreja. Agora, no tempo do irmão Branham se trata de igreja, vê você? Agora aqui ele está dizendo Filho do Homem, nunca mais como igreja. É ele que está dizendo. Você tem que entender, irmãos, que há profecias de o reverendo William Branham e também nas escrituras, são profecias compostas. Profecias compostas são aquelas onde se cumpre em um homem e em outro. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 17, versículo 11, ele disse, se queres crer, este é Elias que havia de vir, mas, em verdade, Elias virá. Veja, há dois Elias. João Batista era Elias e ele disse que vem outro. Na mesma profecia ele disse que vem outro Elias. Captou? Agora, Malaquias capítulo 5, para que a gente possa ter um quadro claro, vamos a essa escritura. Muita linha de pensamento, né? Muita. Malaquias diz o quê? Malaquias capítulo 4, versículo 5 em diante diz, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Isso aqui também é uma profecia composta. Por que é uma profecia composta? Porque ele enviou Elias em João Batista e não veio o dia grande e terrível do Senhor. Ele viu Elias, que estava em João Batista em Branham, também não veio o dia grande e terrível do Senhor. Vê? Agora este Elias vem o dia grande e terrível do Senhor, porque este Elias, o qual está na igreja do Senhor Jesus Cristo, que está no corpo misto do Senhor Jesus Cristo, na Sião eleita do Senhor Jesus Cristo, na saída deste quinto Elias, que é o servo fiel e prudente, que é o anjo de Apocalipse capítulo 7, versículo 2, e viu um anjo subir da banda do sol nascente, com o ser de Deus vivo. Este Elias, este anjo é Elias, este anjo é o de Apocalipse 14. Vamos a Apocalipse 14. Deus sabe como fazer as coisas. Eu às vezes quero colocar do meu jeito, não é do meu jeito. Ele sabe como fazer as coisas. Deus é Deus. Este anjo é este mesmo anjo de Apocalipse também, que foi lido agora, 10, do 8 ao 11. Diz aqui, ó, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para proclamar os que habitam aqui na terra, povos, nações, tribos e línguas. Ou seja, esse não é o William Branham. Este anjo é o anjo que prega o evangelho eterno. Branham pregou o evangelho da graça. Não pregou o evangelho do reino, nem pregou a lei. A lei pregou Moisés. Da graça pregou Jesus Cristo com os seus mensageiros, inclusive William Branham. Vê? Agora observe. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Este anjo é Elias, porque depois da manifestação dele, vem o Senhor queima na terra, que não ficará raiz nem ramo. Amém? Captaram, irmãos? Este anjo é o servo fiel e prudente, é o Elias profetizado pelo reverendo William Marion Branham. A gente pode ver aqui na escritura onde o irmão Branham diz assim, nessa mensagem aqui, ele diz, no único lugar provisto por Deus, o único lugar provisto por Deus, ele diz, veja, na página, parágrafo 6, ele diz, agora, eu estou ficando um tanto velho, e pensei, haverá outro avivamento? Será que viverei outro tempo?
E somente lembre-se, do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos esta senda uma vez mais. Agora, quem disse isso? É Brana? Não. Elias, em William Marion Brana, dizendo que do ocidente. Por que do ocidente? Vamos a Oséias. Oséias, capítulo 10, versículo 11, né? Oséias 10, 11. Onde as escrituras nos diz? É as escrituras que diz. O que é que ela diz? Oséias capítulo 11, versículo 10. Isso aqui é uma profecia do Espírito Santo no hebreu, falando para o povo hebreu, no judeu falando para o povo judeu. O Espírito Santo profetizando ali. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão. Ou seja, a sua segunda vinda ele vem como leão, como sol da justiça, como rei dos reis. Ele bramará como leão. Os que andaram na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele bramou como cordeiro, amém? Como cordeiro, a Bíblia diz que ele vinha como cordeiro mudo ao matador. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele não disse, eu sou o sol, eu sou o leão, eu sou a luz do mundo. Veja, bramará como leão, bramando ele os filhos do ocidente, tremendo virão. Amém? Aí vai o instrumento que Deus tem com as duas chuvas, temporânea e tardia. Por quê? Porque ele leva aos judeus o quê? O conhecimento do Evangelho da Graça, a chuva temporânea que perderam, com a chuva tardia que é o Evangelho do Reino. Amém? Aí cumpre-se neste anjo. E disse, e vi um anjo voar pelo meio do céu que tem o Evangelho eterno para proclamar os que habitam aqui na terra. Como se voa no céu e prega na terra? Ora, quando o William Branham também estava pregando, ele estava voando no céu, porque ele tinha pegado a sétima dimensão da palavra e pregar os que estavam nessa terra aqui. Amém? O Senhor Jesus Cristo disse, ninguém subiu ao céu, seu filho não está no céu, e ele não estava na terra. Então isso aqui é um homem terrenal, que nada mais é do que o instrumento que Deus tem para pregar essa mensagem. Amém? Então a gente vai continuar Apocalipse 12 para que a gente possa ter um quadro claro. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Veja. Bom, não vamos dizer que essas estrelas são os apóstolos, não, agora não, né? Por quê? Veja. E estava grávida, com dores com dor de parto, gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Veja. E deu à luz um filho, um varão. Aqui é o segundo nascimento, não é Jesus Cristo. Allah deu um filho, uma criança, Emanuel, Deus. Aqui é instrumento. O filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Amém? Agora, quem é esse? Este é o servo fiel e prudente, é aquele que comeu o livrinho. Por que aquele livrinho era doce no seu ventre? Porque não há nada mais doce e gostoso do que ouvir a revelação da palavra de Deus. E não há nada mais amargo do que o resultado dela. Mostra um dos profetas que não morreram à espada, pendurado no cajado, no fogo comendo eles, cabeça para baixo. Veja, veja, por causa de que é da revelação da palavra de Deus. Agora, veja que ele há de reger as nações com vara de ferro. Por que ele há de reger as nações com vara de ferro? Porque ele é o eleito de Deus, foi um que nasceu na igreja do Senhor Jesus Cristo, creu no Senhor Jesus Cristo, lavou seus pecados no sangue do Senhor Jesus Cristo, comeu o 7º selo, aleluia, ele é nada mais do que o cumprimento do 7º selo, dando a conhecer aos filhos de Deus, rebumbando novamente, como o irmão diz, o mistério do 7º selo é rebumbando novamente. Isso está na mensagem, o 4º selo, quando perguntaram para o irmão Branham. O que perguntaram para o irmão Branham? O que perguntaram para o irmão Branham? Está aqui, ó, na mensagem, o 4º selo, ele diz assim, olha. Pergunta 21 do 4º selo. Veja que os 7 selos foram revelados. Veja. Os trovões foram revelados. Agora, Deus está dando a conhecer isso agora. Tem os 7 trovões, os quais, se igualados, 7 mistérios já sido revelados, foram revelados nós 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? A resposta do profeta foi essa. Não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratava os trovões. Amém? Amém? Então, enquanto eles estão procurando ouvir a voz do trovão, o trovão está trovejando.
Amém? Vê? Vê? É muito simples. É tão simples. Não, nos 7 selos foram revelados os trovões. Disso, os trovões. Eles haviam de se revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes. Amém? Amém? Tá aí. Agora, é importante que não é nunca mais como a igreja. Por quê? Porque este servo vem por fora do sistema denominacional. Ele vem por fora do tabernáculos. Ele não vem, ele vem livre para libertar o povo de Deus. Agora, vamos seguir mais um pouquinho aqui, nesta mensagem aqui, para a gente possa ter um quadro claro. Na mensagem O Desvelar de Deus, foi pregado no dia 14/6/64. Ele diz assim, ó, o que ele faz agora regressa como filho do homem. Ele é revelado nos últimos dias como o filho do homem, de acordo com Malaquias 4, todo o resultado das profecias concernente a esta hora. Não trata mais, nunca mais como igreja. De novo ele fala isso, que Deus não trata mais como igreja. Eu tenho uma mensagem aí onde o irmão Branco chama de gaiola, né? Aí ele diz, denominação não, vocês são denominacional já. Você não consegue pegar um pastor do grupo de Adil em São Paulo e colocar na gaiola de Franca. Você não consegue colocar um pastor da gaiola de Franca em Goiânia. Você não consegue colocar um pastor da gaiola de Goiânia em João Pessoa. São sistemas denominacionais aonde um dia o irmão Branco diz que as águas subirão e os patos se comunicarão. Ó, liberte os filhos de Deus, casas do inferno. Vê vocês? Vocês vão querer em vossas gaiolas? Mas nunca. Nunca vocês vão querer um filho de Deus, um verdadeiro filho de Deus nos vossos pés. Nunca. Nunca mais como igreja. Vê? Nunca mais como gaiola denominacional. Esse tipo de tabernáculo, que tabernáculo você é? Isso virou denominação, meu amado. Acorda. Agora, os mistérios são tão grandes que você vai ao primeiro selo, Deus está mostrando para vocês o 7º selo rebumbando novamente. Tá? Seus adoradores de homens. São adoradores de homens. É a família Brana. A família Brana que eu conheço, a José Brana, Sara Brana, Billy Paul Brana. Oh. Sabe o que vocês são? Estão tomando lugar, sabe de quê? De agregados. De bastardos. É o que são. Vê? Agora aqui, vamos ao primeiro selo. É importante ver isso. Eles têm que levar chacoalhão. O irmão Brana diz, você disse que eu falo duro contra as mulheres. Desde que venha pregar, eu estou falando igreja. Desde que venha pregar, para você ver o que ele fala. Eu vos chamo de gaiolas denominacionais. Casa do inferno. Primeiro selo, parágrafo 187. Vamos ver se os trovões estão rebumbando. Oh, veja. Mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse, não os escrevas. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu. Mas quando estes 7 trovões, já em Apocalipse 10, veja que há os trovões de Apocalipse 10, 7 trovões de Apocalipse 10, soaram, ele disse, não os escreva, de modo algum. Eles são mistérios ainda não são revelados. Muito em breve será, tá vendo? Mas em minha opinião, aí eu William Brandi, mas em minha opinião eles serão revelados muito em breve. Revelado para quê? Para qual dos tabernáculozinhos aí? Do de Goiânia? Do de Franca? Do de João Pessoa? Do de Jeffersonville? Do da Alemanha? Do da África? Oh, Deus tem onde revelar isso. Sabe aonde? No véu de carne, o qual ele se vela para se revelar. Amém? Procurem o instrumento que Deus tem, ele lhes mostrará onde está o seu bramando como leão. Olha, mas a minha opinião serão revelados. Aí vai a página. Aqui, ó. Olha. Siga lendo. Parágrafo 283. É o profeta que diz. E Jesus, seu nome na terra, era Redentor. Jesus, quando estava na terra, ele foi o Redentor. Isso é verdade. Mas quando conquistou a morte e o inferno, os venceu e subiu às alturas. E recebeu um novo nome. É por isso que gritam da maneira que fazem e não recebem nada. Será revelado dos trovões. Aleluia! E o 4º selo diz o quê? Pergunta a resposta número 4.
nos selos foram revelados os trovões. E os trovões rebumbam novamente. Se você encontrar um homem que esteja falando do mistério do sétimo selo e mostrando a vindicação do ministério que ele tem, de acordo com a mensagem de William Branham e as promessas que Deus fez para o tempo que está vivendo, achaste nada menos, nada mais do que a pedra de esquina, a pedra de tropeço, a pedra angular. Vamos seguir. Ele segue dizendo: será revelado nos trovões. Ele dá uma risada para vocês. Vocês interpretam tanta mensagem de William Branham e ele está rindo de vocês. Ó. Está vendo? Note, o mistério. Ele vem cavalgando. Agora, de onde ele vem cavalgando? Oh, já esqueceram? Lê lá de novo. Cavalgando esta senda uma vez mais. De onde? Do Ocidente. Então, nunca mais como igreja. Vê? De onde ele vem cavalgando? Do Ocidente. Não foi Jesus Cristo quem disse? Assim como o relâmpago resplandece do Oriente e se mostra no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem? Oh, vê? Será que dá para você ver que não é um tal de cacuí da África? Eles têm cacuí como profeta. Rapaz, eles não têm nada na cabeça. Veja. Veja. Está vendo? Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Isso era no tempo de igreja. E aqui ele está dizendo nunca mais como igreja. Captem a visão. Eu sei que a minha mente é bem diferente da sua. Captem. Você prega com ideia de homem, com teologia. É que, vê? Você aprendeu com homens. E eu aprendi com esse que está aqui, o qual eu vejo que vocês não podem ver. E agora? Veja. Você sabia disso? Tem de haver algo, note. Ninguém conhecia senão ele mesmo. Agora, ninguém conhecia senão ele mesmo. E estava vestido de uma nuvem salpicada de sangue. Aleluia! Agora veja, Apocalipse 19 diz o quê? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quando Deus desce sobre o instrumento que ele tem na terra, é uma veste salpicada de sangue. Que é o homem, amém? Oh, vê agora, está interpretado para vocês? Está cumprido aquilo lá, Apocalipse 19? E quando o Senhor descer, veja, ele tem o nome do seu músculo, Rei de Reis, Senhor de Senhores, com as vestes chapiscadas de sangue. E qual é o corpo que não é chapiscado de sangue? Bom, mas vamos lá, né? Bom, veja, com a veste chapiscada de sangue, pelo qual se chama a palavra de Deus. Oh, que coisa, vê, tem perguntas que o povo estão captando. Ó, e seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco e puro. Quando Deus estiver com o poder da palavra materializadora, no instrumento que ele tem para o qual está vivendo nesse tempo, que desceu o tipo de propriedade que Adão perdeu no Jardim do Éden, que há de reger as nações com vara de ferro, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 26. O que diz lá Apocalipse 2, 26? Veja que as escrituras não têm choque. Existem paradoxos, onde por meio de interpretação não se pode ver o que Deus quis dizer. Isto está entre linhas. O que diz lá? Diz assim, olha, mas os que retendes até que eu venha, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras. Que obras Deus tem? A sua palavra. Deus só teve uma obra boa que deixou para Adão e Eva, apesar daqueles manjares todos no Jardim do Éden. Foi a sua palavra. Não foi fruto nenhum melhor, não foi a terra boa, não foi o ouro, não foi o diamante, foi a palavra. Veja, então essas obras é essa, amém, aleluia. Vê? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder de reger as nações com vara de ferro. A quem Deus dá poder a reger as nações com vara de ferro? Vamos a Salmo capítulo 2, para que a gente possa ter um quadro claro, onde Deus está nos mostrando que nunca mais como a igreja. Tchau, igreja. Estás debaixo da planta dos pés da esposa do Senhor Jesus Cristo, que está resplandecendo diante do sol. O irmão Branham disse que ela tem que amadurecer diante do Filho do Homem. Ó Israel, ouve a voz do Senhor teu Deus. Breve o Senhor estará lá, falando a palavra, para que os filhos de Deus, que tem o seu nome escrito no céu no livro do Cordeiro, que fazem parte do lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo, que reinará junto com a noiva, no lugar onde Deus escolheu, para ser vigilante, porque eles não reinarão como servo, mas reinarão junto com o Senhor e com a noiva. Lá, os servos são os hebreus do tempo passado. Vê? Isso é coisa que está caindo. Esses 144 mil estarão no palácio, no lugar santíssimo. E agora? Mas isso vai entrando. Vamos trazer a escritura para isso.
Os que fazem parte do átrio da casa de Deus não podem ser pessoas que vêm a crer no programa de Deus na parte do lugar santíssimo. Os que fazem parte do átrio da casa de Deus são os profetas do Velho Testamento e os que creram através de sangue de bode e ovelha, que caminharam junto com as profecias que os nossos profetas antigos deram. Vê? Porém, esses 144 mil que não tocaram em mulheres, que são igrejas, veja, que fazem parte do lugar, que crerão após a noiva passar a ser namoro cordeiro, serão pessoas que estarão a serviço da esposa do Senhor Jesus Cristo no milênio e depois por toda a eternidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Salmo capítulo 2 em diante nos diz. É o horário, né? Veja. Porque se amontoam as pessoas e os príncipes se imaginam coisas vãs, ou seja, eles criticam quando Deus está falando no véu de carne. Veja. Quem critica? Veja. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se maquinam coisas contra o ungido do Senhor. Aleluia! Quando Deus está falando através do véu de carne, aquele véu de carne é ungido, é o homem, veja. E rompamos suas ataduras, ou seja, não creem em suas mensagens, e sacudamos de nós suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Enquanto eles fazem o que fazem contra o instrumento que Deus tem, Deus está zombando deles. Veja. Aquele que habita no céu será o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Aleluia! Deus fala em sua ira. Quando Deus vai falar em sua ira? Quando a porta se fechar. E a porta que Deus tem na terra é o instrumento que Deus tem. É esta porta que João viu depois da saída da igreja. E viu uma porta aberta no céu. Aleluia! Quem crê na mensagem, o qual o instrumento que Deus está trazendo para o tempo que está vendo, ele crê, ele entrou pela porta. Jesus Cristo, eu sou a porta. E o instrumento que Deus tem também poderá usar. Eu sou a porta aberta para os filhos de Deus entrarem na eternidade. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo que nos abriu a porta da eternidade. Aleluia! Vê? Observe. E então lhes falará em sua ira. Quando falar em sua ira? Quando o tipo de propriedade estiver na boca do instrumento que Deus tem. Aí regerá as nações com vara de ferro. Veja, isso não é Jesus Cristo, é o homem que Jesus tem. Então lhes falará na sua ira e o seu furor se confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte Sião. Aonde Deus ungiu o seu rei? Sobre o monte Sião. Após as eras da igreja. Aleluia! Sião eleita do Senhor Jesus Cristo, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 24. É o quê? É a igreja, a esposa do Senhor Jesus Cristo. E ele tem um rei. Quem é este rei? Não é Jesus Cristo, é o instrumento que Jesus Cristo tem. O arcanjo Gabriel em Lucas capítulo 1, versículo 23 diz o quê? E o Senhor, e o virinho da servidão será o quê? Jesus, veja o que o anjo disse lá. E o Senhor dará o trono de Davi, seu rei. Veja, e Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz o quê? Ao vencedor, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem senta no trono do milênio, em Jerusalém, é quem? É o instrumento que Deus tem, conforme ele está dizendo aqui, vê? Enquanto o mundo não sabe disso, nós já estamos sabendo que em Israel será a capital do mundo. A bandeira do mundo será a bandeira de Davi. E ali estará o instrumento que Deus tem, ou seja, estará a teocracia de Deus através de um homem desse tempo. Vê? Conforme o William Branham disse na mensagem Perguntas e Respostas sobre o selo, eles perguntaram ao reverendo William Branham. Isso foi uma pergunta. Perguntaram: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve no dia de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Olha a resposta que ele disse. Agora, se eu pudesse responder-lhe isso corretamente, eu não posso. A única coisa que sei é que dizem as escrituras, quanto e como será. Pode ser que eu tenho pensado, olha o que o profeta tinha. Eu tenho pensado, deixa-me dizê-lo desta maneira. Oxalá os irmãos entendam. Eu tenho pensado que será um homem deste tempo ungido com esse espírito. Amém? Amém. Por quê? Porque é um homem deste tempo ungido com esse espírito, o qual Deus preordenou para entrar ali em Israel, em Jerusalém. Observe que, e segue dizendo: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte santo de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me diz: tu és meu filho. Esse não é Jesus Cristo, este é o adotado por Jesus Cristo. Vê? Este é o que ele adotou. Tu és meu filho. Olha. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Quando? Hoje. Aleluia! A esposa do irmão Branham deixou ela grávida e ela gerou esse. Vê? Instrumento que Deus tem. Repete-me as nações e eu te darei por herança. A quem Jesus Cristo dá? Ao instrumento que Deus tem para o tempo que nos tocou ver. Assim que o mistério de ver que é nunca mais como a igreja nos tem começado a ser aberto. Essa mensagem ela é infinita e será pregada também no milênio. Vê?
assim que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, chame junto aos seus escolhidos, que tem o seu nome escrito no céu no livro do Cordeiro, que fazem parte do lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo, assim que após isso os mortos em Cristo ressuscite e apareça na casa desses que estão ouvindo a voz do anjo do pacto, o anjo de Jeová, velada e revelando-se em carne humana. E aparecerão em nossas casas na aparência de 18 a 21 anos de idade, ainda que se morreram com 100 anos de idade, virão na aparência de 18 a 21 anos de idade, que isto nada mais é do que a coroa da vida. Há uma coroa para se colocar numa pessoa de ouro, de prata, de diamante, melhor do que um corpo na aparência de 18 a 21 anos de idade, que não se porá velho, que não se enfermará? Não há, né? Assim que este é o corpo que Deus nos tem preparado e é a coroa da vida. A coroa da sua vida, você mesmo, é essa carcaça que você tem corruptível temporário. Porém, você será coroado em um corpo na aparência de 18 a 21 anos de idade, que não se porá velho e será interdimensional. Vê? Quando você pensar em estar em um lugar, ali você vai estar. Amém? O Senhor Jesus Cristo, certa feita, passou de uma parede para outra, ali apareceu os discípulos. Assim seremos nós também. Seremos como Ele é. Vê? Assim que os que partiram em Cristo apareça no amanhã, que é no amanhã de ressurreição. Por que esse mistério do amanhã, como eu disse? Porque é amanhã milenial. E já começou a raiar o dia, e estamos bem adiantados dentro do programa de Deus. Assim que, por mais que o instrumento de Deus tenha, trabalhe, um dia de 24 horas é pouco para trabalhar na seara do Senhor, para servir de bênção para os filhos e filhas de Deus que vão ser transformados. Muito obrigado por vossa amada atenção, irmãos da Colômbia, do Equador, do Chile, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Venezuela, o Brasil, enfim, o irmão Jorge Luiz, aí em Minas. Que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, se abençoe a você e sua família, e fiquem com Deus, e até a próxima reunião, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os nossos amados irmãos também que estão no paraíso, que assim o Senhor Jesus Cristo lhes conforte, até que o Senhor termine sua obra aqui, e que breve eles sairão de lá, porque a grande voz de trombeta, a trombeta final, já está soando, e eles estão felizes, porque sabem que Deus está cumprindo o que prometeu desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Graças a Deus.